Olá! Vamos iniciar nossa análise sobre os pilares da administração pública no Brasil, aqueles que estão expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal. O nosso foco aqui é entender exatamente como esses princípios fundamentais guiam toda e qualquer ação do Estado. Para organizar nosso estudo, a gente vai seguir uma linha bem clara. Primeiro, uma visão geral desses pilares da administração. Logo depois, vamos mergulhar em cada um dos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. E para fechar, a gente amarra tudo buscando a essência do serviço público. Ok, vamos começar pela base de tudo. O caput do artigo 37 da Constituição traz 5 princípios que são, fundamentais. E para ajudar a memorizar, o que é sempre bom, né? Existe aquele famoso acrônimo, o LIMP. Ele nada mais é do que a junção das iniciais de cada princípio: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo. Vamos então ao primeiro princípio, o da legalidade. Esse é, sem dúvida, a pedra fundamental do Estado de Direito. E a ideia por trás dele é, na verdade, bem direta, mas com um impacto enorme. Toda e qualquer ação da administração pública tem que estar obrigatoriamente submetida à lei. O que isso significa na prática? Significa que o agente público não tem liberdade para agir com base na sua própria vontade. Ele está preso à vontade da lei. Ou seja, ele só pode e deve fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. É exatamente o contrário do que vale para os particulares na vida privada. Lá, a regra é a autonomia da vontade. Podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E essa distinção é crucial, vale a pena reforçar. Para o particular, a lógica é: tudo que não é proibido é permitido. Já para o agente público, a lógica é completamente inversa. Ele só pode agir onde a lei expressamente permite ou determina. Se a lei não diz nada, se ela silencia sobre um assunto, a administração simplesmente não pode agir. O silêncio da lei para o gestor significa uma proibição. Agora, é importante saber que essa regra não é absoluta. A própria Constituição prevê situações excepcionais. Pense em momentos de crise grave. Nesses casos, como na edição de medidas provisórias pelo presidente da República ou na decretação de um estado de defesa ou de sítio, a rigidez da legalidade é um pouco flexibilizada. Isso acontece para permitir que o Estado responda de forma rápida e eficaz a essas emergências. Muito bem, avançando na nossa lista, chegamos a uma dupla de princípios que caminha sempre junta: impessoalidade e moralidade. A função desses dois, trabalhando em conjunto, é garantir que a atuação do Estado seja sempre ética e, principalmente, voltada para o interesse coletivo, nunca para favorecimentos ou interesses privados. Vamos olhar para a impessoalidade com mais calma. Ela tem basicamente uma dupla vertente. A primeira é a da finalidade. Todo ato administrativo precisa ter como objetivo final o interesse público. Se um ato desvia dessa finalidade, seja para beneficiar ou para prejudicar alguém especificamente, esse ato é nulo. A segunda vertente é a vedação à promoção pessoal. Basicamente, proíbe que nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades apareçam na publicidade de atos, programas e obras do governo. A obra é do Estado, não do governante. Agora vamos para a moralidade. Esse princípio vai além do simples legal versus ilegal. Ele exige que a atuação da administração seja pautada pela honestidade, pela probidade, pela boa-fé. Não é suficiente que o ato cumpra o que a lei diz. A conduta do agente público precisa estar de acordo com os padrões éticos. E atenção, não estamos falando de uma moral comum, subjetiva. Falamos de uma moralidade jurídica, um conceito com força de lei. Isso é tão importante que um ato administrativo, mesmo que ele siga todos os ritos da lei, pode ser invalidado pelo Poder Judiciário se for considerado imoral. Veja só a força desse princípio. Ele funciona como um filtro de validade. Então a lição aqui é clara: para a administração pública não basta ser legal, tem que ser moral também. E para materializar isso, o exemplo clássico é o nepotismo, a nomeação de parentes para cargos públicos. Essa prática fere tanto a impessoalidade, porque o ato não visa ao interesse público, mas ao interesse privado, quanto a moralidade. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo nos 3 poderes. Ok, vamos para o nosso próximo princípio, o da publicidade. A regra aqui é a transparência. Os atos da administração pública, como regra geral, devem ser levados ao conhecimento de todos. A publicidade não é só uma formalidade. Ela é condição de eficácia para muitos atos e, mais importante, é o que permite o controle social, a fiscalização por parte da população.
E essa transparência se manifesta de duas maneiras principais. Temos a transparência ativa, que é quando o poder público tem o dever de divulgar as informações por iniciativa própria. O melhor exemplo disso são os portais da transparência. E temos também a transparência passiva, que acontece quando alguém solicita uma informação e o Estado tem o dever de fornecê-la. Mas, claro, esse princípio também não é absoluto. O sigilo é a exceção à regra da publicidade. A própria Constituição estabelece os limites. O sigilo pode ser aplicado quando for indispensável para a segurança da sociedade e do Estado, ou para proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Fora dessas hipóteses, a regra é uma só: transparência. E para fechar o nosso limpe, chegamos ao princípio da eficiência. Ele é o mais jovem dos 5. Foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A ideia da eficiência é que a administração pública tem que buscar resultados. Não basta mais só seguir os procedimentos legais. É preciso prestar um serviço de qualidade com agilidade e com o melhor uso possível dos recursos públicos. E a eficiência também se desdobra em 2 aspectos. O primeiro diz respeito ao modo de atuação do agente público. É daqui que vem a ideia da avaliação de desempenho do servidor. O segundo aspecto se refere ao modo de organizar e estruturar a administração pública. A estrutura do Estado precisa ser racional, com foco no cidadão e no controle de resultado. Bom, passamos por todos os 5 princípios. Agora, na nossa conclusão, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para ter a visão do todo, para entender a verdadeira essência do serviço público. Então, o que a gente pode concluir é que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não são, de forma alguma, meras formalidades ou regras soltas. Juntos, eles são a grande garantia de que o Estado existe para servir ao interesse público e deve fazer isso com integridade e com retidão. É essa combinação que constrói a base de uma administração pública alinhada aos valores de um Estado democrático de direito. Esta foi a nossa análise sobre os princípios expressos da administração pública. Se este conteúdo foi útil para os seus estudos, não se esqueça de curtir e seguir o canal para continuar recebendo mais material. Até a próxima!